Estamos reunidos na casa de Deus para a festa de aniversário da dedicação da Basílica do Ladrão, mãe de todas as igrejas. Em comunhão com as comunidades cristãs do mundo inteiro, nós, templos vivos do Espírito Santo, queremos celebrar a Páscoa de Jesus, transbordando da alegria e da vida que emana do seu corpo ressuscitado. Tivemos a posição declarada no canto. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, e junto de Deus, ornada como uma noiva que se preparou para o seu noivo. Aproximemo-nos desta montanha, aproximemo-nos deste templo, de onde sai, de onde emana a misericórdia do Pai. Aproximemo-nos com humildade, com simplicidade, mas de modo muito especial, com o espírito de arrependimento, com o espírito de recolhimento, com o espírito de penitência, para que nós possamos ser atingidos pelos braços do rio que traz consigo a água que nos purifica, a água que nos lava, a água que nos redime, a água que nos perdoa todos os nossos pecados, a fim de que, alvejados nesta água, possamos ser dignos de um dia participar do convívio eterno. Oh,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Exultando de alegria, entoemos o nosso hino de louvor a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas. Ó Deus, que edificaste o vosso templo eterno com pedras vivas e esculpidas, difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Jesus ressuscitado é o novo e definitivo tempo onde Deus se manifesta. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora. Até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Resposta. Os braços de um rio
vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a carta que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Jesus. Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos os do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio.
Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destrui este templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na sua palavra. Palavra da salvação. Iríamos juntos olhar para as mamães que trazem camiseta do dízimo com a cruz, com um coração bem vermelho no peito. E esse coração nos lembra a fonte do amor, da ternura, da bondade, a fonte da compaixão, a fonte da misericórdia, a fonte do próprio amor de Deus. E este coração nos lembra também a devoção que todos nós temos, olhando para aquela imagem que está do outro lado. É a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E os membros do apostolado de oração, de tantas músicas que existem, que gostam de cantar, existe aquela música: um coração de Jesus. O coração de Jesus é a fonte do amor. O coração de Jesus é a fonte do amor. O apostolado de oração não está aqui? Então essa música espelha, explica e diz aquilo que realmente nós estamos presenciando na primeira leitura. O profeta Ezequiel é levado para um templo, um santuário, e ele vê naquele santuário algo extraordinário. O homem fez-me voltar à entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea. Subterrânea significa dentro, lá no fundo. E de onde é que saiu a água misturada com o sangue da parte do corpo de Jesus? Saiu do coração. E nós, se levantarmos os nossos olhos para a cruz, nós vamos entender que, afinal de contas, esse rio, cujos braços levavam a água para todos os cantos do universo, onde esta água chegava, a água salobra, os terrenos secos ficavam irrigados, a água salobra a água salgada se convertia em água potável. Afinal, esses braços não são outros senão os braços deste homem que está na cruz. Jesus estendeu os seus braços para fazer chegar a todos os homens e aos homens todos o amor de Deus. Jesus estendeu os seus braços na cruz para abraçar a todos os homens e a todas as mulheres, proporcionando-lhes a vida e vida em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Agora paremos e olhemos para a primeira leitura. Ele me fez sair pela porta que dá para o monte, fez-me dar uma volta para fora, até a porta que dá para o leste, e ali se descreve os 4 cantos do mundo para onde esta água deve chegar.
Um pouquinho mais adiante, aonde o rio chegar, todos os animais que ali vivem, que ali moram, poderão viver. Jesus Cristo é aquele que veio estabelecer a paz entre nós de uma vez por todas. Aquela paz que o profeta Isaías faz alusão. A paz indescritível, irreconciliável, impensável, humanamente falando, porque ele faz com que os animais ferozes, os animais carnívoros, consigam conviver com aqueles animais que são mansos, que são inofensivos. Faz com que a criança leve a sua mão na toca do coral, ou então da serpente, da víbora, do cascavel. O profeta Isaías narra-nos aquilo que o profeta Ezequiel descreve neste texto. Haverá peixe em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida aonde chegar o rio, nas margens, junto ao lugar, ao rio, de ambos os lados, crescerão todos os tipos, todas as espécies de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, os frutos serão alimento e as folhas serão remédio. O profeta termina assim o seu texto. Mas afinal de contas, que água é esta que traz tantas coisas, que traz vida, que germina, faz os peixes abundarem nas águas, fazem as folhas converterem-se em remédio? Esta água não é outra senão os sacramentos da Santa Mãe Igreja. Esta água não é outra senão a palavra de Jesus. Esta água não é outra senão o próprio Jesus, que diz: eu sou a água viva. Quem de mim beber não terá mais sede. Aliás, do coração desta pessoa que se aproxima de mim e bebe a água que eu lhe der, do seu coração há de jorrar a água da vida eterna. É essa água que os profetas foram anunciando. O profeta Ezequiel, o profeta Isaías, todos os profetas do Antigo Testamento nos trouxeram, fazem alusão a esta água, a essa pessoa, a este homem que se chama Jesus e que hoje São Paulo nos diz: meus irmãos, minhas irmãs, vós sois lavoura de Deus. Lavoura de Deus significa o campo, significa o terreno, conforme o próprio Jesus diz. É preciso que todos nós assumamos que nós somos lavoura, somos o campo de arroz, o campo de feijão, o campo de milho, o campo de trigo, o campo, enfim. Na missa que eu celebrei hoje, lá no Morro Grande, como havia maioritariamente crianças, conversei com as crianças se elas sabiam o que significa lavoura. E talvez a criança não saiba o que significa lavoura, sabe? Nunca ouviu falar de lavoura? Pois é, e você já ouviu falar de lavoura? Também as crianças não sabem. Haverá algum adulto que não saiba o que significa lavoura? Maria sabe? Então, lavoura significa um campo preparado pelo agricultor, pelo dono, e coloca todos os recursos necessários para que o campo produza, como se fosse uma videira. O homem tinha um campo, semeou dele, naquele campo, videira. Ele esperava que as videiras produzissem uvas boas, mas a videira produziu uvas azedas. Agora escutai o que eu vou fazer com esta vinha. É um profeta que nos diz. E Jesus, muito mais tarde, vai dizer: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que não dá fruto, o meu Pai, que é o agricultor, ele corta. E hoje, simplesmente, Paulo nos diz: meus irmãos, minhas irmãs, acaso não sabeis que sois o santuário de Deus
e que o Espírito Santo mora em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, se alguém não produzir os frutos que se espera, que o dono da vinha espera, o dono do santuário espera, Deus o destruirá. Paulo termina: Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois este santuário. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo está dizendo isso para cada um de nós. Mas antes de tudo, antes dele falar sobre isso, ele diz que ele próprio deu o caminho, ensinou, mostrou quem é Jesus, a que água, a que tipo de água que nós nos devemos aproximar. Se alguém vos anunciar um outro evangelho fora este, se alguém construir a sua casa num alicerce diferente deste, lembrai-vos, Jesus, é preciso que todos nós construamos a nossa casa sobre a rocha firme. O homem tolo, o homem insensato, constrói a sua casa sobre a areia. Vêm as enchentes, as tempestades e tudo aquilo que é catastrófico se embate contra aquela casa e grande será a ruína daquela casa. E Paulo nos diz: é preciso que nós construamos a nossa casa sobre a rocha firme para que nada possa nos abalar, nada possa destruir a nossa casa, nada possa deturpar a santidade da nossa vida. Paulo também nos chama a atenção: meus irmãos e minhas irmãs, vejam como vocês estão a construir a vossa casa. Não aconteça que nós construamos mal, não aconteça que o alicerce seja bom, mas que nós acolhamos, nós comecemos a colocar os tijolos fora do nível, fora do prumo. E quando nós colocamos os tijolos fora do prumo, o edifício não cresce. Todavia, meus irmãos e minhas irmãs, nesta construção, nós não somos ilhas, nós não somos compartimentos estanques, nós não somos ovos fechados dentro de nós. Nós vivemos numa comunidade, somos convidados a olhar uns para os outros e, sobretudo, a nos unirmos para que a construção, a casa, o templo, igreja possa crescer, possa se desenvolver. Nós somos uma comunidade. Precisamos entender que a nossa comunidade, aqui nessa igreja onde nós estamos, ela é formada, é construída, ela é composta por todos. Não podemos fazer da igreja um lugar de comércio. Não podemos fazer da igreja um lugar de brigas, de confusões. Não podemos fazer da nossa casa a casa do Pai. Olha o que Jesus diz. Não é o Padre Bando que está dizendo isso. É Jesus que está dizendo. Jesus vai ao templo, chega aqui na igreja de Cabeçuda e começa a olhar a forma como nós nos relacionamos uns para com os outros, a forma como nós vendemos o sagrado, a forma como nós fazemos negócios aqui dentro da igreja. E existem, infelizmente, muitas pessoas que tiram proveito das coisas de Deus, das coisas da igreja, levam as coisas para suas casas e nunca mais as trazem. Existe ou não existe? Digam-me, com toda a sinceridade, existe ou não existe? Existem pessoas que ganham em cima da igreja, das coisas da igreja, ou não existe? Ontem existiu, hoje existe e amanhã existirá também. Pessoas que roubam, padres que roubam, que se apropriam das coisas do patrimônio da igreja. Pessoas que vão para o salão e começam a fazer negócio no salão. Existe ou não existe? A honestidade para com as coisas públicas. Você entrou na Câmara dos Vereadores, você é deputado, você é prefeito. Em vez de administrar bem as coisas públicas que pertencem a todos, você monopoliza aquilo que é de todos em seu próprio benefício. Jesus entra no templo e começa a olhar, começa a constatar a forma como nós estamos a estragar a igreja do Senhor.
o templo do Senhor. Então ele pega o chicote e começa a chicotear todo mundo, expulsa todo mundo e diz: tirai isso daqui. Lá levavam os bolos, levavam as pombas, levavam as mesas para fazer as trocas de dinheiro, e que era a prática em Jerusalém. No templo de Jerusalém era costume. Na época da Páscoa, viam pessoas que faziam como que acampamentos lá e compravam animais para o sacrifício do altar. Era necessário que houvesse uma praça onde as pessoas comprariam as coisas para trazerem para a igreja. E isso ontem existiu, hoje existe e ainda vai existir. Se Jesus tivesse vindo hoje, provavelmente teria chicoteado muitos de nós, a começar pelos bispos, passando pelos padres, até a criança que está sendo batizada hoje. E aqui ninguém escapa. Se Jesus tivesse vindo hoje, provavelmente teria chicoteado muitos padres, muitos bispos, quando nós não somos exemplares. Quando, em vez de ser o padre aquele que aproxima as pessoas, em vez de o bispo ser aquele que é a janela através da qual as pessoas enxergam a Deus, em vez do padre ser a janela através da qual as pessoas enxergam a Deus, ao invés de alguém que numa pastoral ser o sinal, a presença de Deus para que as outras pastoras se aproximem, nós nos convertemos em verdadeiros comerciantes, em verdadeiros negociantes, em verdadeiros vendedores, em verdadeiros traficantes, em verdadeiros usuários da graça divina em nosso próprio proveito. Então Jesus começa a expulsar a todos. O zelo da minha casa, o zelo por tua casa me consumirá. Essa aqui é uma expressão que vem já no Antigo Testamento e que Jesus se apropria dela, porque de fato Ele é o Filho de Deus, aquele que veio para dar cobro a todas as situações, aquele que veio eliminar dos nossos corações tudo aquilo que é azedo. Um cristão, um padre, um ministro extraordinário da comunhão, azedo, não pode existir. Um ministro da comunhão, um padre que guarde alguém, leve alguém pelo pescoço, não pode existir. As pessoas disseram: que sinais é que tu mostra, dizes, fazes para que nós acreditemos? Jesus olha para eles e entende que eles estavam falando uma linguagem diferente daquela que ele estava trazendo para eles. Enquanto as pessoas estavam se referindo às paredes, a igreja, parede de cabeçuda, Jesus estava falando igreja, corpo de cada um. Então, aqui para as pessoas não ficarem assim, zonzas, sem entender, Jesus diz: destruí este templo e eu em 3 dias o construirei, o reedificarei. Jesus estava falando do santuário do seu próprio corpo. Por isso é que muito mais tarde Paulo vai dizer que todos nós, quando Jesus estava falando do templo, e ele próprio disse: os verdadeiros adoradores hão de adorar a Deus em espírito e em verdade, Paulo se apropria de toda essa doutrina trazida por Jesus e faz com que toda a sua pregação, todo o seu ensino se baseie neste alicerce de Jesus. Assim, ouvir a palavra de Paulo é ouvir a palavra de Jesus. Assim, orientar-se pela palavra de Jesus, de Paulo, é de fato construir a nossa casa sobre a rocha firme que é Jesus. Assim, acolher a palavra trazida por Paulo é fazer nossas todas as palavras que Jesus disse e ensinou. Mandou fazer, fez e viveu. Vós sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. E Paulo diz: o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Então, meu irmão, você precisa entender, você e eu precisamos entender que eu sou o santuário de Deus. E neste santuário não pode haver pecado.
Nesse santuário não pode haver rancor. Nesse santuário não pode haver raiva. Nesse santuário não pode haver ganância. Não pode haver orgulho. Não pode haver soberba. Não pode haver prepotência. Não pode haver espírito de você para lá e eu para aqui. Não pode haver cada um, Deus é por todos, cada um por si, Deus é por todos, ou seja, cada um no seu quadrado, como às vezes a gente faz. O santuário do Senhor é santo. Tu és este santuário. Então, procure estar ligado ao verdadeiro santuário, como nos diz o profeta Isaías, o profeta Ezequiel na primeira leitura. Você precisa ser tocado pela água que sai do lado aberto de Jesus. E esta água é aquela que transforma o seu duro coração, esse coração que está empedernido e engessado, que se converteu em pedra, num coração de carne. Onde a água chega, tudo muda, tudo ganha vigor. Por que então você não muda a sua forma de falar, a sua forma de se relacionar, de reagir, de lidar com as outras pessoas? Porque o seu coração ainda está empedernido, porque o seu coração ainda não acolheu esta água, porque ainda você não se deixou abraçar pelos braços do rio de Deus que traz a água viva. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós não mudarmos de vida, de atitudes, nós seremos destruídos. Deus nos destruirá. Não interessa, é em vão estar aqui todos os santos dias, rezar, se você não se abre à graça da transformação. Dentro em breve nós vamos celebrar o nosso cerco de Jericó. Graças a Deus, o segundo cerco de Jericó. Você vai continuar assim? A graça do cerco de Jericó do ano passado não produziu nenhum efeito na sua vida? A água que nós bebemos daquelas adorações não surtiu efeito nenhum em você? Se a uma graça você ainda não alcançou, é porque o seu coração foi duro. É porque você se fechou a graça da mudança. Olhar o profeta Ezequiel está falando para mim e para você, está falando para todos nós. São Paulo está falando para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que o alicerce sobre o qual nós devemos construir a nossa casa, não pode ser outro senão o alicerce que vem de Jesus, que se chama fonte de ternura, fonte de bondade, fonte da misericórdia, fonte da coração, fonte da atenção de Deus para conosco enquanto filhos e filhas, amados e amadas, queridos e queridas. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, nos deixarmos tocar por esta água. Abramos os nossos olhos e enxerguemos a luz trazida por Jesus, acesa no sítio pascal, na noite da vigília. Deixemos-nos tocar pelaquela água que Jesus derramou do seu lado aberto. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, fazer alguma coisa que signifique a nossa mudança de vida, a nossa conversão. Próximo domingo, graças a Deus, pela segunda vez, nós entramos num outro kairos, no tempo da graça. Não deixe passar esta graça. Acolha a graça do segundo cerco de Jericó e deixe-se moldar pela palavra, pelos ensinamentos. Deixe-se irrigar pela água que sai do lado aberto de Jesus, da fonte, para que o seu coração se converta de fato num santuário onde você própria possa adorar a Deus em espírito e em verdade, para que o seu coração se converta de fato no espaço onde Jesus venha a habitar, onde Jesus venha a morar e venha fazer uma revolução interna, de tal maneira que você transformada
possa ser um canal de graça para os seus irmãos, para as suas irmãs, para os da sua casa, para os da sua família. É preciso que as pessoas da sua família vejam que você é uma janela aberta para o reino dos céus. Aquelas pessoas que nunca viram a igreja precisam olhar em você e dizer: de fato, vale a pena ser católico, vale a pena ser pessoa que mora em Cabeçuda. Cabeçuda é, de fato, um lugar de paz, um lugar da reconciliação. A igreja de Cabeçuda se converteu num pedacinho do céu, porque as pessoas que moram lá, elas dão fruto no tempo devido. Porque as pessoas que moram em Cabeçuda, na igreja de Cabeçuda, que fazem a comunidade de Cabeçuda, os frutos que produzem não são frutos azedos, frutos amargos, frutos salgados, mas são frutos que alimentam vidas, ressuscitam pessoas que estão frias, tíbias, pessoas caducas são renovadas, pessoas velhas são renovadas, pessoas doentes são saradas, e aquelas pessoas que estavam na ignorância, a elas é anunciada a boa nova. Como é que nós vamos fazer isso, meus irmãos e minhas irmãs? Através das nossas palavras. As suas palavras são como que devem converter-se como que as folhas que vão servir de remédio. Ouvimos, para onde esse rio chega, a água desse rio chega, as folhas que rejuvenescem, que florescem das árvores, se convertem, na verdade, em remédios. Agora eu me pergunto, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós abrimos a nossa boca, as palavras que saem da nossa boca curam ou matam? Cada um de vocês deve responder, cada um de nós deve responder. Quando você abre a sua boca, as pessoas que estão falando com você ficam tristes ou ficam felizes? As pessoas que cruzam com você, quando você abre a sua boca, elas ficam como que se corroendo por causa da podridão que sai da sua boca, ou elas saem aliviadas? As pessoas que vêm a seu encontro sorrindo, saem dali deste encontro chorando? Se assim acontecer, meu irmão, minha irmã, é porque você está sendo a pedra de tropeço. É porque você está sendo aquela pessoa que se fechou à graça. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, com as nossas palavras, nós devemos curar as enfermidades das pessoas. Com as nossas palavras, nós devemos animar as pessoas, levantar a austral das pessoas. A autoestima das pessoas deve ir lá para cima. Com as nossas palavras, nós devemos levar a esperança às pessoas que estão sem esperança. Com as nossas palavras, nós devemos levar a alegria às pessoas tristes. Com as nossas palavras, nós devemos levar conforto às pessoas que estão desconfortadas. E claro, com os nossos gestos, com a nossa maneira de ser, porque às vezes a gente fala e faz outra coisa. O cristão não pode fazer isso. O padre não pode fazer isso. O padre, a palavra do padre deve corresponder com aquilo que ele faz. E aquilo que ele faz deve corresponder com aquilo que ele diz. Disse Jesus que as nossas palavras sejam sim quando é sim e não quando é não. Sou do grupo de oração da renovação carismática. Tudo muito bem. Todas as segundas-feiras estou aqui no grupo rezando. Tudo muito bem. Todas as quintas-feiras estou aqui no grupo de oração. Tudo muito bem. E será que o seu dia a dia lá fora corresponde àquilo que você faz aqui? Padre, todos os dias rezo a missa. Será que aquilo que o padre está celebrando aqui no altar corresponde àquilo que ele faz lá quando não está celebrando a missa? Muitas pessoas dizem que o padre Bato fala mal, mas eu falo aquilo que eu vivo. Eu falo aquilo que Jesus está mandando que eu fale. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ou aqueles braços estão lá estendidos para nos abraçar, aquela água e o sangue que saiu do lado aberto de Jesus saíram por causa dos nossos pecados para nos lavar, nos purificar, para mudar as nossas más ações,
converter a podridão das nossas ações, dos nossos atos, converter as salinas dos nossos corações, os corações desertos, áridos, sem água, para serem irrigados por aquele coração, ou então nós estamos a perder nosso tempo. E é melhor fechar a igreja e tudo acabou, porque Jesus Cristo morreu em vão. Mas se de fato aquele homem que estava na cruz estendeu os seus braços para nos acolher a todos, para nos abraçar a todos, para perdoar os pecados de cada um de nós, você e eu não temos direito nenhum de não perdoar o irmão, de não perdoar a irmã. Você não tem direito nenhum de ofender o seu irmão. Não tem direito nenhum de caluniar o seu irmão. Antes, pelo contrário, nós não podemos ter nenhuma outra dívida contra o próximo, senão a dívida do amor. Senão a dívida do perdão, senão a dívida da misericórdia. Esta é a grande novidade que Jesus Cristo nos deixou e trouxe para nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Aí está a grande prova. Meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos alérgicas à misericórdia divina, ao perdão de Deus. Caso contrário, nós nos destruiremos e nos destruindo, estaremos nos colocando em risco para que Deus possa vir e vindo nos destrua, como diz São Paulo nesta segunda leitura. Somos o santuário de Deus. O santuário de Deus é santo, então conservemos-nos santos, vivamos a santidade dia após dia, para que quando Jesus Cristo vier pela segunda vez para julgar os vivos e os mortos, nós possamos ser dignos de sermos a sua morada e com Ele então possamos viver eternamente. Colocando-nos de pé, minhas irmãs e meus irmãos, renovemos a nossa fé. É difícil perdoar, é verdade, mas tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece se chama Jesus, sobre o qual nós devemos construir a nossa casa. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho de nosso Senhor, que foi concebido em Deus por Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob nosso pecado, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos nossos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde haverá junto aos nossos, pelo Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missa dos sacrifícios, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes em Deus, nosso Pai, apresentemos-lhes nossas preces de filhos e filhas, dizendo: santificai, Senhor, a vossa igreja. Fazei, Senhor, da igreja incessante fonte de vida e esperança para o povo. Vos pedimos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Revigorai a igreja com a ação do vosso Espírito, para que ela se torne cada vez mais unida, fraterna, solidária e voltada para os pobres. Vos pedimos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Motivai os ministros ordenados e os agentes de pastoral a cultivar e edificar o vosso povo com zelo e sabedoria. Vos pedimos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Animai os cristãos do mundo inteiro a empenhar-se pela unidade em torno do único pastor, Jesus Cristo. Vos pedimos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Iluminai nossos templos e comunidades para que sejam sempre espaços favoráveis de acolhida e de sustento da fé e do compromisso com Jesus. Vos pedimos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Irmãos e irmãs,
Hoje também celebramos a missa do dízimo. Vamos conscientes louvar o Senhor e agradecer por tudo aquilo que nós somos e temos. Porque se temos é porque Ele nos deu. Rezemos então a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. És boa do nosso Deus. Não passamos de missão. Esta é a importância da Igreja. Nós temos sim amor, participação e liberdade. Pois que queremos ser Deus. Amém. Pois és tu a minha vida.
aceito por Deus Todo-Poderoso. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e concedei-nos receber nesta igreja os frutos dos sacramentos e das preces. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Vós quisestes habitar esta casa de oração, para nos tornarmos, pelo auxílio contínuo da vossa graça, o tempo vivo do Espírito Santo, dando-lhe vida sem cessar, santificais a Igreja, esposa de Cristo e mãe resultante de muitos filhos, simbolizada pelos templos visíveis. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós nos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus do universo, a voz do louvor, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Dando graças ao partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos o Senhor a nossa morte, enquanto esperamos a nossa vinda. Celebrando depois a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos dos vossos filhos e filhas por quem celebrarmos esta Eucaristia, de modo especial Norma Aguiar Patrício, missa do sétimo dia, Antônio Leal, Francisca Cardoso Leal, Maria Cardoso Leal, Osvaldo Seferino da Silva, Maria Colete Jerônimo de Oliveira, Benta Patrício Marcelo, Aparício Marcelo Manuel Albino Neto,
Carlinho Prado Deus, Antônio Domingos de Oliveira, Alminda Figueiredo de Oliveira, Maria Francisca Figueiredo, Pedro da Silva Rocha, 14 anos de falecimento, e todos os almas do purgatório, aqueles celestes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo no debate igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhemos junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos ter piedade de todos nós, de modo especial todos os dizimistas, aqueles que estão doentes, os que estão bons, aquelas pessoas que estão com problemas, com dificuldades, e também aqueles que têm menos dificuldades, menos problemas. Os nossos doentes, de modo especial Lúcio Hilário da Silva, pelo dom da vida de Vitor Marcelo Albino Bianchini, por uma graça alcançada, a todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto dentro da esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é pela vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de
Santo teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é meu. Dai os teus filhos, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Vendo virtudes indevidas, serviços jamais condenar. Santo teu povo escolhido, Senhor, vem conosco cuidar. Vem dar os teus filhos, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Jesus está humilhando, doais aos pequenos e aos pobres, missão teu povo escolhido, Senhor, nossas forças renove, sentando os teus filhos, Senhor, sustentando o pão e o vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Dai os teus filhos, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Ó Deus, que nos destes a igreja neste mundo como imagem da Jerusalém Celeste, concedei que por esta comunhão sejamos templos da vossa graça e habitemos um dia em vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você é santuário do Espírito Santo. Não profanem esse santuário. Mantenham sempre limpo, sempre preparado. E cada vez que passa, lute pela sua santificação. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, eu